Olá, galera, mais uma vez aqui no nosso podcast, aqui no Estúdio Casa de Madeira Live. Hoje o meu convidado, o nosso convidado, Nicolas Rafael, vulgo Ben 10, o nosso atleta aqui da cidade de Patrocínio. Hoje nós vamos trocar essa ideia com ele, vamos saber um pouco da história desse garoto prodígio aqui de Patrocínio. Nicolas, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Galerinha, desculpe o atraso, tivemos probleminhas aí, mas vamos dar sequência. Muito boa noite, pessoal. Tô bastante feliz de estar aqui com você. Pra quem não sabe, o Carioca é meu tio engraçado, brincalhão, que eu amo tanto. Então, tô bastante feliz de estar aqui um pouco compartilhando a minha história, que ele já sabe bastante, com todos vocês aí de casa. Nicolas, então vamos lá. Seguinte, vamos começar. Primeiro eu queria saber quem é Nicolas e quem é Ben 10. Ou os dois já se fundiram, é uma coisa só, ou não? Ou você consegue separar ainda o Nicolas do Ben 10? Cara, então, vamos lá. Essa história de Ben 10, ela veio... Na verdade, começando um pouco antes, eu sempre fui muito envolvido com esporte. E esse apelido veio dentro de uma loja de bicicletas, que é o que eu faço até hoje, que eu sou atleta profissional de mountain bike. Então, esse apelido veio de dentro de uma loja, de alguns amigos, né? Na época, frequentava muito ali. Então, esses amigos me deram esse apelido, falando que eu tinha uma semelhança com o desenho Ben 10. Hoje, a maioria das pessoas me conhece como Ben 10. Mas é difícil dividir isso, entendeu? Nicolas Machado é um nome que, assim, eu levo em minhas redes sociais o Nicolas Machado, até mesmo por coisas de direitos e tal, de Ben 10 acaba sendo, assim, já tem os seus direitos defendidos, mas é difícil dividir e as pessoas me conhecem muito por Ben 10. Então, mas como Ben 10. Mais como Ben mas 10. Mas você tem marca, você tem meia Ben 10 ou você parou de fazer esse lance? Sim, então, eu tô fazendo essa transição agora, eu quero carregar comigo o meu nome, Nicolas Machado, essa é uma vontade minha, é um desejo meu e é isso que eu tô fazendo. Criei uma nova logomarca que foi desenvolvida com traços mesmos de esporte e tudo mais, que ficou bem legal, quem quiser pode entrar na minha rede social e olhar. Então, eu tô tentando fazer essa mudança aí e firmar mesmo o meu nome Nicolas Machado. Aí você vai tirar o Ben 10 então, não vai ser... Tirar eu não consigo, né, tio? Mas não, mas foi assim, da marca não vai ter mais o Ben 10, por exemplo, vai ser o Nicolas Machado. Exatamente, a ênfase é no Nicolas Machado, porque eu tenho vários projetos paralelos à minha vida de atleta profissional, então eu quero fixar o meu nome Nicolas Machado aí. Então vou voltar lá atrás, porque antigamente você era cowboy. Você era invocado com cavalo. Você lembra que você tinha um cavalo? Era uma égua, não lembro o que era. Era uma aguinha que você tinha sela, tarará, você era invocado com cavalo. Tá, e da onde veio esse lance de você largar o cavalo, por exemplo, né? E passar para esse lance da bike em si, não do esporte, mas da bike, do mountain bike, do ciclismo. Da onde que você... Onde que começou? Então, tio, eu sempre levei isso paralelo um ao outro, né? Eu sempre fui muito amante da bicicleta e na minha adolescência eu fui muito invocado com cavalos e tal. Sempre gostei muito, cara, de estar numa cavalgada, de criar um animal. Então, só que esse desejo de ser um competidor, de ser um atleta, sempre esteve dentro de mim. Então, ao passar do tempo, eu fui mudando um pouco, assim, os meus pensamentos com o meu futuro e tal. E acabou que eu comecei a me envolver com a bike. E a bike, querendo ou não, demanda bastante tempo, bastante dedicação. Eu já estou aí há 8 anos sem cortar fumaça, como eu digo às pessoas. Nunca parei, sempre dedicando. Então a minha égua na época começou a ficar na roça da minha avó, lá no São Benedito. E eu ficava com bastante tempo, não tinha muito tempo para ir lá olhar. E acabou ficando de lado, eu não estava frequentando mais as cavalgadas. Tem 8 anos que você pedala já? 8 anos, desde 2013. E aí, concretizando o assunto, eu acabei tomando muito gosto pelo esporte e tal. E aí, acabei vendendo a égua. A sela eu tenho até hoje, que essa sela é uma história também que eu posso contar, é bem legal. Você tem ela guardada? Tem até hoje, tá lá em casa, despendurada. Essa eu não vendo por nada, é uma história muito, muito bonita. E aí, eu acabei vendendo a égua na época para comprar a minha bike estrada, que é a Speed, que complementaria muito meus treinos, né? Que a bike de Speed complementa muito meu treino de mountain bike. Então, calma aí, só te interrompendo, por favor. Então, você já tinha uma bike. Sim. Já tinha uma mountain bike, aí você vendeu a égua para comprar a Speed. Eu precisava nessa época, acho que foi em 2013 mesmo, 2014. Logo no começo? Sim, eu precisava de uma bike de Speed para auxiliar nos meus treinos. Então a égua estava muito deixada de lado, assim, vamos dizer. Ela ficava no pasto e eu acabava não andando tanto. Então eu decidi vendê-la para comprar uma bike de estrada, uma bike Speed que ia complementar os meus treinos. E foi isso que eu fiz. Tá, então vamos lá. Pra galera que gosta do mountain bike, que patrocina, acho que na região inteira, acho que
no Brasil todo esse lance da mountain bike tá bem na moda, tá bem no auge, né? Sim. A sua primeira bike, a de mountain bike, quando você começou, que bicicleta que era? Que bike que era? Já era uma bike foda ou era... Cara, a primeira bicicleta que eu comecei no mountain bike foi uma bicicleta de uma marca que, na verdade, ela não tinha escrito. Ela, tipo, ela foi pintada, eu já comprei ela em outra cor e, tipo assim, ela era uma bike bem simples, assim, que, tipo, dava condições pra mim treinar, pra mim competir. Não tinha tanta estrutura, assim, essa bike não me oferecia tantas condições pra eu competir, mas era uma bikezinha que já me dava uma condição de fazer uns treinos, fazer algumas trilhas, só que era uma bike maior pra mim. Na época eu tinha uma estatura um pouco menor, a bike me ajudou a desenvolver bastante também, e ela era um pouco grande pra mim e tal. Mas aí, logo na frente, como eu sempre corri muito atrás das minhas coisas, sempre fui muito, assim, correria, como se diz, eu já, tipo, com pouco tempo eu já almejei uma bike melhor e corri atrás das coisas pra tentar adquirir. Mas a primeira bike, ela não me oferecia muitas condições para competir. Então, mas, por exemplo, essa bike, por exemplo, nessa época dessa bike, você já pensava em competir ou não? Você andava por lazer, por exemplo? Tipo assim, você pedalava, fazia suas trilhas, fazia as paradas, tipo o Morro do Gavião, o Morro Branco, não sei, você fazia, tipo assim, só por lazer, que nem uma galera faz aqui em Patrocínio, ou você, tipo assim, não, eu quero ser um atleta profissional da bike, do ciclismo, ou não? Na verdade, esse sonho de ser um atleta, de viver do esporte, sempre teve dentro de mim. Então, tipo assim, nessa bicicleta, eu já sim pensava grande, já sim queria ser um atleta. E eu cheguei a competir nela. Então eu fiz várias provas nela e assim, foi uma experiência muito boa em cima dela, entendeu? Ela eu comecei com esse intuito de fazer os pedais de final de semana, com os amigos, em lugares bonitos, cachoeiras, altos de montanha, que é sempre o início assim, né? Não, vamos dar um rolê, vamos conhecer vários lugares diferentes. Então eu sempre, tipo, nessa bike eu consegui conhecer vários lugares, mas sempre na minha mente eu tive essa intenção de ser um atleta profissional, de viver do esporte e de me desenvolver, assim. Então, nessa bicicleta eu já sonhava, assim, em ser um atleta. Tá, beleza. Aí, dessa bike, dessa primeira que você já comprou sem marca, já era pintada e tal, você passou pra qual? E quando você passou, você já tinha patrocínio ou não? Depois a gente vai chegar no lance do primeiro patrocínio. Quando você trocou essa bike, você trocou por quê? Eu troquei porque já tinha começado a competir, né? Essa outra bicicleta não me dava muitas condições e eu queria ter uma bicicleta melhor, né? Eu sempre, tipo, quis correr atrás de ter algo melhor. E aí eu ainda não tinha patrocínio, não tinha apoio nenhum. Então foi meu pai que me ajudou na época. A gente montou a bicicleta lá no Spiga Bikes. Na época E tinha seu pai que ajudou? Sim, meu pai que ajudou. Seu Edmar, aquele beijo. Na época, tipo assim, as bikes não eram igual hoje, que você compra pronta, a gente montava, né? Então, vamos pôr tal relação, vamos pôr tal quadro, compra uma suspensão, um freio, a roda, qual cubo que você quer, raiação e tal. Então, foi montado assim. E eu lembro que, eu fiquei super feliz com a bicicleta nova. Eu tenho uns cubos que era seu, você lembra? Tem até hoje? Tem, o aro Visan, e aqueles cubos de rolamento tem até hoje. Que isso, guardou de muito tempo. O Rodriguinho usa ele, tem aqueles cubos até hoje. Então, aí beleza, aí você montou essa outra bike. Montei essa bike. Foi lá, montou aonde que foi? Foi lá no Spiga Bike. No Spiga. Spiga, queremos você aqui, hein? Aí você montou no Spiga, essa bike. Beleza, aí você já melhorou, tipo assim, da sua ferramenta. Já melhorei muito. Assim. E você já competia. Sim. Aí você continuou competindo com essa bike nova. Sim. Beleza. E você andava, continuava treinando e tal, mas por conta própria. Você teve apoio aqui da cidade de alguém no início ou não? Quem foi seu primeiro patrocínio? Como que você decidiu? Porque tem uma galera que também tem bike e sonha ser um atleta profissional que nem você. Né? Depois a gente vai chegar nos títulos, nas medalhas, essas paradas. Então o cara, às vezes, quer chegar que nem você. Então, como que você fez para conseguir o primeiro patrocínio? O que você fez? Você já tinha ganhado uma corrida primeiro lugar e foi atrás e falou, fulano, aqui eu sou campeão de corrida tal e quero um patrocínio e parará. Como é que foi esse lance? Tio, então, nessa época, conseguir um patrocínio, um apoio, depende muito, cara. Pode ser difícil e pode ser fácil, depende das circunstâncias. Nessa época, o Spiga já me dava uma força em relação às manutenções da bicicleta e eu até depois comecei a trabalhar lá. Então, entendeu? Ele foi seu primeiro patrocínio, por assim dizer? Ele foi meu primeiro apoiador. O primeiro patrocinador mesmo que falou assim, toma uma grana aqui pra ir competir, foi um grande amigo que eu tenho, que eu nunca vou esquecer disso, que ele chama Júlio. Júlio César, que é um amigo meu, e ele sempre me via ali na loja. Tipo, ele via eu trabalhando, via eu treinando. E ele que falou, pô, eu vejo futuro. E ele assim, ele veio um dia e me falou assim, ô Nicolas, eu vejo que você corre e tal, eu já competi algumas provinhas na região, já tinha assim,
ganhava algumas e tal na categoria de base, juvenil, júnior, comecei júnior já. E aí ele me perguntou, e aí na prova seguinte, eu conectei ele, falei, pô, cara, eu tô indo pra prova e tal, se der pra você me dar uma ajuda. Foi patrocínio essa prova? Onde que foi? Foi, se eu não me engano, foi em Patos. Já foi fora. É uma prova de cross country. E ele também, depois, junto com ele, o Espiga e o Flávio do Café, que é da Espaço Café, eles começaram a me apoiar. E o que só te interrompendo, o que é o cross country? O cross country é uma prova de circuito, né? Geralmente são 5 km. É uma prova que tem, que é uma classe olímpica. Então você geralmente, na época da categoria de base, era um circuito de cross country de 5 km e você dava ali 3 voltas. Hoje eu corro na categoria Elite, é geralmente 6, 7 voltas. Então, assim, depende da categoria. 6, 7 voltas de 5 km, não? De 5 km no cross country, com alguns obstáculos, matas, subidas, rampas, entendeu? Inclusive, a gente agora tem um circuito de cross country sensacional para todos os níveis, tá, pessoal? E no Recanto da Serra, aqui em Patrocínio, o circuito Nicolas Machado XCO. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Calma aí, vamos lá. Aí você foi para esse circuito em Patos. Você falou com o cara, você ligou a galerinha, pá, falou, ó, eu vou competir lá e tal. E aí, foi primeiro ou não? Como é que foi? Você já ganhou de cara nessa aí ou não? Tinha nessa prova, eu lembro que eu fiz segundo. Tinha um atleta lá de Patos mesmo, que eu não me recordo o nome dele no momento, que a gente era bem adversário ali no início. Ele tava correndo em casa, na pista dele, a gente deu um pega muito fodido e eu fui segundo nessa prova. Mas segundo já era... Sim, foi bem disputado, já foi um bom resultado, entendeu? E aí, tipo assim, aquela vontade, né, de adolescente ali, de desenvolver, de correr atrás. E foi muito legal, cara. Lembro como se fosse hoje dessa prova. Foi bastante legal no circuito da Matinha lá que tinha em Patos. Hoje não tem mais essa pista, se eu não me engano. E dava um cross-country bem legal de rodar. Eu gostava muito de correr lá, corri várias vezes lá. E você tinha quantos anos nessa época? Você lembra ou não? Nessa época eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos. E hoje você tem quanto? 20? Hoje eu tô com 23. 23. Uhum. Aí beleza, aí você competiu essa galera que tinha investido em você, viu que dava futuro, porque você logo competindo chegou em segundo. Sim. Na parada era quantos atletas? Na época, a categoria de base dava ali em torno de 15, 20 atletas na categoria, entendeu? Então na região a gente já começava a brigar ali na frente. Beleza, mas aí você não tinha um patrocínio próprio, você tinha o Júlio. Tinha o Júlio que me apoiava sempre. Que te apoiou e tal, foi um apoiador. Da Espaço Café. Beleza, aí depois dessa prova do cross country, o que rolou depois? Você trocou de bike e foi correr em outro lugar ou você manteve a mesma bike e foi competir em outra parada? Não, nesse tempo eu andei bastante tempo assim, andei bastante tempo com o apoio do Espiga, do Júlio e do Flávio, lá da Espaço, e aí a mesma bike. Essa bike eu fiquei bastante tempo, cara. Eu não vou me recordar agora o tempo que eu fiquei, mas fiquei bastante tempo com essa bike. Essa bike já me oferecia uma condição bem melhor, entendeu? E o que é uma bike boa hoje em dia? Porque, pô, a gente vê bike de todos os níveis, todos os preços, né? De todos os valores. O que é uma bike legal, por exemplo, para quem está começando? Você, por exemplo, já tem aquelas bikes prontas, por exemplo, no Espiga, já tem umas bikezinhas prontas e tal. Umas bike legal, de certo valor e tal. Mas, por exemplo, o que seria uma bike legal para você começar a competir? Tem que ter o freio hidráulico, tem que ter suspensão com aquela trava e tal. O que é uma bike legal para quem quer começar, por exemplo? Para quem quer começar a competir é um estilo de bike. Para quem quer começar a dar um rolê é outro estilo de bike. Para você dar um rolê, você pode comprar uma bike de entrada. É lógico que você pode pegar não totalmente a primeira de entrada. A primeira de entrada eu costumo dizer que é a bike que vai te levar para andar dentro da cidade, dar um rolezinho bem curto na terra. Por exemplo, aquela bike que o tio tinha, por exemplo, que é hoje, né? Sim. Hoje. Aquela bike era legal, por exemplo, já tinha freio a disco hidráulico e tal. Aquela bike é uma bike 29. Muito boa para você se iniciar, entendeu? Tá, e o estilo daquela bike, você pode procurar nas lojas, naquele estilo você acha bike, ela não era de entrada, ela já era ali segunda, terceira da linha. Tá, já entendi. Então já era uma bike bem melhor. Já tem uma suspensão com ar, já uma suspensão que tem trava, ela já tem um freio hidráulico. Então, tá, mas por exemplo, eu posso comprar uma bike então, tipo na Netshoes? Não, a bike na Netshoes ela não vai te dar muito conforto, ela é uma bike, eu não aconselho, né? Talvez então, por exemplo, eu não sou atleta, por exemplo, a galera não é atleta, falou, eu quero comprar uma bike para dar um rolê final de semana. A trilha do Tijuco cara, para você comprar uma bicicleta, hoje em dia a gente tem várias pessoas especializadas. Então aqui na cidade a gente tem 4 ou 5 lojas especializadas. As pessoas hoje, ela não vai te enfiar qualquer produto. Então hoje você chega numa loja, ela vai te falar, você vai passar suas especificações para o que você quer, a pessoa vai ter lá o tipo de bicicleta para te oferecer.
Então, para você que vai procurar uma bicicleta, você pode procurar uma loja tranquilamente, que você não vai ser lesado e você vai sair com um equipamento muito bom. E eu sou obrigado a fazer o tal do Bike Fit? Você sabe o que é Bike Fit? Explicar pra galera o que seria o Bike Fit? Você não é obrigado, mas é uma ferramenta que ajuda muito. O Bike Fit é você adaptar as medidas da bicicleta para você. Então você pega a bicicleta, logicamente já no tamanho que é para você, e você adapta a bike para você ter uma melhor performance, para você conseguir descarregar toda a sua potência no pedal, não sentir dor lombar, ficar uma bike confortável e que vai te trazer o melhor rendimento. Eu faço bike fit já desde 2018 com o Clean Speeds, então assim, eu sou suspeito a falar. É daqui de Patrocínio? Não, o Clean Speeds é de Uberlândia, da Ciclo Cerrado, faço com ele já há alguns anos e eu não abro mão. Todas as minhas bikes novas, que a minha marca, que a Trinx manda, eu sempre faço o bike fit. Tá, então vamos voltar lá atrás. Aí você tinha essa segunda bike, você chegou em segundo no Cross Country lá em Patos e tal, bacana. Beleza, aí você continuou competindo, continuou andando ou continuou competindo, assim, sempre tinha competição? Onde você vê competição? Eu quero competir. Tio, hoje em dia é rede social, né? Você entra na rede social, Facebook, sempre tem. As pessoas, quando vai fazer uma competição, elas jogam na rede e a gente fica sabendo. Então, nessa época, eu competi muito tempo aqui na região, sempre assim, sempre vendo os anúncios, as pessoas chamavam. Qualquer um pode competir? Se eu quiser competir domingo agora, tem uma corrida, eu pago a inscrição, qualquer um pode competir? Qualquer bike ou não? Tipo assim, só pode competir bike 29 com quadro tal, para qualquer pessoa. Obviamente que você não vai chegar na corrida com uma bicicleta de grade, né? Mas se eu quiser, eu posso? Pode. Se você quiser, você pode. Porque eu sou foda, eu sou pica, se eu quiser. Se você chegar com a mão na arca, você pode correr lá. O cara deixa eu correr com a cargueiro? Paca aquele... Logicamente, você vai ter um equipamento de segurança, com um capacete, uma luva, um óculos na cara, e eles vão te liberar a correr, né? Não tem especificação. Não tem nada, então, não tem uma regrinha que tem que ser bike e tal. Não né? tem não. Mas Ela, meu produtor que é advogado tá olhando pra mim. Se eu quiser então correr com a porra da cargueira, eu vou lá e falo, meu irmão, minha bicicleta é essa. Não, a cargueira eu não sei se eles vão te liberar. Por que não, mano? Não é bicicleta, duas rodas? Não, a cargueira não sei se eles vão te liberar. A Monark eu acho que eles vão liberar até mesmo porque eu já vi competições de Monark. Monark pode, Caloi não. Cara, como é que é o nome da bicicleta em si? Eu falei uma marca, né? Eu não deveria ter falado marca. Foda-se. Olha só, então vamos voltar lá, vamos voltar no que interessa, que é a sua vida como atleta, que é exemplo pra galera aqui em patrocínio. Esquece esse papo aí. Beleza, aí você continuou correndo, né? Com essa mesma bike. Aí a próxima corrida que você fez foi qual? Você lembra? Depois dessa do cross country, você lembra qual foi a primeira? Eu não vou lembrar porque eu peguei uma sequência muito boa de provas, né? Sempre tem provas. Você foi fazendo direto. Sempre a gente porque eu já vi que você tem tipo um trilhão de medalha, velho. Quase um carrinho de mercado cheio de medalha. Sim, eu tenho muita coisa já guardada, assim, né? Que a gente vai angariando ao longo dos anos, né? Vai colecionando. Então tem bastante coisa que eu ganhei de lá pra cá desde o início, né? Então... de lá pra cá teve muitas provas que eu fiz, várias experiências e sempre com esse sonho, né, cara, de sempre melhorar. Tá, mas o primeira vez, primeiro lugar. Como é que foi? Primeira vez que você falou, caralho, corri, primeira vez que eu fico em primeiro lugar. Porque hoje em dia a gente acompanha, você sabe disso, a galera, acho que o patrocínio inteiro te acompanha. Toda corrida eu sou em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar. A última na Bahia, primeiro lugar, no Rio de Janeiro, tudo em primeiro lugar. Aí a primeira medalha de primeiro lugar. Onde que foi? Como é que foi? Tio, você vai me apertar agora, eu não lembro. Primeiro lugar, eu lembro que foi mais ou menos nessa época, né? Correndo aqui na região. Foi aqui na região? Foi aqui na região. Eu lembro que eu fiz, nesse mesmo ano eu corri em uma prova que era até clássica da gente aqui, sempre corri em Perdizes, uma maratona do trabalhador, né? 1º de maio. E era sempre mountain bike? Em 2014, eu lembro também que eu venci uma prova em Pirapora. Numa areia lá, lembro direitinho também. Então, assim, nesse mesmo ano eu já consegui ganhar algumas provas aqui na categoria júnior. Tá, e como é que foi o lance? Tipo assim, né, pra quem quer competir, pra quem tem o sonho de ser profissional, de conseguir um patrocínio, tá. Aí você conseguiu o seu primeiro lugar. Tipo, qual foi a sensação? Tipo assim, porra, eu sou foda, eu comecei lá de trás, tinha meu sonho, pedalei, treinei, conquistei, troquei minha bikezinha e tal, não era uma bike nem que você tem hoje, lógico, mas aí você foi pegando primeiro lugar. Aí o que você pensou? Tipo assim, eu quero ser foda, eu preciso de patrocínio, por exemplo. Né? Você foi tirando primeiro lugar, um monte de vezes, primeiro lugar, ok. Aí depois dessa segunda bike sua, qual bike você trocou? Você já tinha patrocínio ou você arrumou um patrocínio primeiro, o da Trinix, ou a Trinix é agora? Quanto tempo você é patrocinado pela Trinix? Eu tô com a Trinix desde 2019. Desde 2019? Fui o primeiro atleta no Brasil da marca e tô até hoje.
Então, e como que, por exemplo, como surgiu o primeiro patrocínio mesmo? Que nem você tem vários, da Real Coffee, do Núcleo Laboratório, você tem vários patrocínios. Como que foi o primeiro patrocínio? Como que você fez? Você que foi? Tipo, fulano, eu sou atleta e tal, eu pedalo e eu tiro só primeiro lugar, eu sou... Então, tio, assim, às vezes as pessoas que sempre nos acompanham, tal, igual família, sempre acham que é primeiro lugar, sempre primeiro lugar, mas não é. A gente tem, no esporte a gente mais perde que ganha. Então você precisa... Mas você perdeu pouco, né, mano? Não, a gente perde muito. A gente mais perde que ganha. Tá, tudo bem. A gente... A Carol falou que você era muito humilde. Falou, time, Não, é sério. A gente mais perde que ganha. E no esporte tem muitos altos e baixos e a gente tem que saber lidar com isso de uma maneira natural. Às vezes você não tem a maturidade para lidar, mas você precisa desenvolver aos poucos. Então o patrocínio, independente se você é primeiro lugar, tipo assim, para você ter um patrocínio bacana? Cara, a posição no pódio demanda muito, mas não é só o primeiro lugar. Você precisa desenvolver ali várias coisas junto com a marca, né, cara? Fazer um bom marketing, tentar desenvolver de alguma maneira ali os produtos, saber falar da sua marca. Ter bom convívio e tal, não é somente ganhar provas, né? Eu tô perguntando isso a gente porque, vê assim, muito hoje. Tanto eu quanto você, a gente tem vários amigos que é ciclista, por exemplo, a gente tem o próprio Zezé que pedala, cara, Sim. Pedala muito, cara, Sim. Você conhece, já pedalou com você e tal, até acho que a última pedalada que vocês fizeram, eu não lembro onde que foi, tava até seu namorado junto e tal, não sei o que ele pedalou, ele falou, teve tal morro que eu empurrei, eu nunca vi o Zezé empurrar. Uhum. Então, assim, lógico, a gente tem vários amigos que precisam saber dessa informação, que às vezes o cara fala assim, eu não vou pedir um patrocínio, porque, tipo assim, toda competição minha eu sou segundo e terceiro, então não quero um patrocínio. Então não precisa, tipo assim, pra correr atrás, lógico. Talvez a gente vai ver o primeiro sem um patrocinador e você vê o segundo e o terceiro com patrocinador. Um patrocinador. Então isso aí depende muito, cara, da conduta de cada atleta, entendeu? Eu acho que se você fizer um bom trabalho, e desde lá do início eu sempre me espelhei em pessoas que faziam bons trabalhos, pessoas que faziam jus à marca que estava vestindo a camisa, entendeu? Pessoas que não fazem intrigas em redes sociais, essas coisas. Então, acho que a marca procura muito isso, fidelizar com boas pessoas. Entendi, entendeu? mas aí vamos voltar lá. Qual foi o primeiro patrocinador que você correu atrás e falou, fulano, quer me patrocinar? E o cara falou, quero. Eu vou te ajudar com tal coisa. O que foi? Porque hoje em dia você tem uniforme e tal. Você até me deu a camiseta, aquela cinza com verde e tal, que tem um núcleo de patrocínio. Então, qual foi o primeiro? O primeiro patrocínio assim, que me deu uma condição melhor de estar me desenvolvendo foi a Bike Point, né? Que no caso era Criciúma. Daqui ou não? Não, Criciúma em Santa Catarina. E como que você conseguiu? Através do Leandro Alves, que é o Leandrinho, que agora até voltou a pedalar. O Leandrinho, na época, quando eu comecei, ele virou pra mim, ele era profissional, corria profissional, vários títulos de campeão brasileiro, corria profissional pela Caloi na época. E ele me viu pedalando e perguntou se eu tinha interesse. E aí, nesse mesmo tempo, eu já comecei em contato com o maninho, Gustavo Freitas, que é lá de Criciúma, Santa Catarina. E no ano seguinte, ele conseguiu me dar ajuda. Então, a gente tinha ali uma bolsa atleta, que dava alguma condição de você... Aí você já falou, pô, vou viver disso. Nessa época, por um certo tempo, eu tentei viver dessa bolsa, mas eu acabei não conseguindo, e foi quando eu comecei a trabalhar no Espiga, entendeu? E aí, tipo assim, esse projeto que o Maninho tinha, era um projeto que eu iria mudar pra lá na época, então isso era 2014. E eu ia mudar para lá no ano de 2015, porque era um projeto que todos os atletas moram em um alojamento e se desenvolvem ali como atleta, estudam e moram lá, entendeu? Só que no final do ano de 2014 para 2015, no dia 31 de dezembro, eu acabei quebrando a perna, não sei se você lembra disso. Lembro. Que era quando eu ia me mudar para lá, tava treinando muito mesmo para ir para lá, e aí eu acabei fraturando o fêmur e fiquei algum tempo afastado e acabei não indo. Então ele foi o primeiro patrocinador. Foda, não lembro. Naquele ano... Mas foi de moto? Foi de moto. Eu caí de moto. Moto. Eu treinei pela manhã no dia 31 e acabei perdendo meu telefone na trilha. E aí, à tarde eu peguei uma moto de um amigo e fui lá e acabei caindo e fraturei o fêmur. E aí eu fiquei um tempo afastado, 2-3 meses, se eu não me engano. E foi uma época difícil, mas foi onde talvez eu aprendi muita coisa também, vendo ali de fora, né? Vendo as coisas acontecer, talvez aquele sonho que eu tinha de me mudar para Criciúma, para me desenvolver lá, acabou sendo adiado. Só que dentro de mim várias coisas afloraram, assim, vários pensamentos e coisas diferentes. E acho que isso também serviu muito de aprendizado. Mas esse foi meu primeiro patrocinador que me deu uma condição, assim, de investir em mim mesmo em cima da bicicleta. Tá, e depois desse?
desse patrocinador? Que hoje em dia eu sei que você tem vários patrocinadores, você tem um montão. Então, hoje em dia você tem a galera do Suco Natural, você tem uma galera que te patrocina. Sim. Tá, e depois desse, como que você fez para correr atrás de outro? Ou você tem um empresário, tem alguém que corre atrás para você, por exemplo, de patrocinador? Cara, depois dessa época foi bem interessante, que nesse ano que eu machuquei, eu tive um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o Alisson Ferreira, aqui de patrocínio, que ele na época voltou para o mountain bike, estava angariando vários títulos aí, tem uma gratidão enorme a ele, vale lembrar. E ele nesse mesmo ano, ele me ajudou muito na minha volta, né, dessa lesão. Da recuperação. E aí, tipo assim, ele nesse ano de 2015, ele viu que a gente tinha possibilidade de pegar apoiadores aqui da cidade e montar um projeto. E ele correu para uma marca que também conseguiria dar um apoio. Então eu corri 2015 ainda com a camisa de Criciúma, que era o meu projeto. Então, que eu tinha fechado já antes. Então eu voltei, consegui, lembro que eu fiz sexto no Campeonato Brasileiro Júnior, um dos brasileiros júniores mais disputados até hoje, tem bastante fotos. Lembro direitinho como se fosse hoje. Vários atletas fortes e deu pódio? Eu fiquei em sexto, fiquei fora do pódio por um. E eu lembro que foi uma prova surreal. Eu não tinha competido com os caras ainda. Você estava se recuperando ainda? Estava me recuperando, não consegui fazer nenhuma prova, fui direto no brasileiro. E andei, foi um brasileiro, eu falo super disputado, porque na época a gente andou em 6 atletas durante as 4 voltas, que na época era júnior. Tudo mountain bike? Tudo mountain bike no cross country, e assim, foi muito disputado. A prova foi decidida realmente no final, e eu lembro que a diferença para mim, que fui o sexto, pro campeão da prova, deu menos de 1 minuto e meio. Foi bem chegado, foi na última volta ali que a gente se destacou um do outro. E aí eu também consegui vencer uma etapa da Copa Internacional, que era um grande sonho na época, em novembro, lá em Congonhas, a maratona, uma prova que eu gostava muito. E aí nessa virada de ano, o Alisson, com o apoio dessa marca que ele corria de bicicleta e com o apoio de alguns outros patrocinadores aqui da cidade, montaram o projeto que chamava HF Fox Team. E esse projeto iria dar apoio e condições para os atletas ir para a prova. Então, no ano de 2016, eu já entrei correndo no projeto HF Fox Team. Então, esse projeto me deu também muita condição e muita visibilidade, que foi aonde eu consegui me desenvolver bastante, porque eu tinha o Alisson ali como referência, ele é um cara bastante conhecido. Então, eu ia nas provas com ele, várias pessoas me enviam, e eu estava sempre ali junto com ele, aprendendo bastante. Então, eu desenvolvi muito ali nesse projeto em 2016 e 2017. Que foi o ano que eu corri no projeto HF Fox Team. Então foi uma época bastante boa, a gente fazia bastante viagem, a gente compartilhava muita experiência, conheci vários caras. Nessa época eu conheci vários atletas de elite que eu tinha como referência, porque era amigo dele. Então assim, cara, foi um aprendizado muito bom, foi algo que assim, eu aprendi muito e vou levar isso pra minha vida inteira, entendeu? Essa gratidão a esse projeto. E você era que categoria nessa época? Nessa época eu era, em 2015 foi meu último ano de júnior, 2016 eu já comecei na categoria sub-23. Então já era um pulo de categoria muito grande, porque a categoria sub-23 ela compete junto com a elite já. Então você sai de adolescente ali e entra tomando soco na cara junto com os elite. Então é uma transição muito difícil, é onde muitos atletas abandonam o esporte. E você acha, por exemplo, assim, para essa galera aqui que está começando, que quer começar, que gosta de bike e tal, é difícil você viver da bike, viver do esporte? Lógico que você já falou isso, que você tem que, por exemplo, ter um bom relacionamento, ser um atleta assim assado e tal, ter bons costumes e tal, esse tipo de coisa. Não precisa só ser primeiro, mas você acha que é difícil, tipo assim, qualquer um tem a possibilidade ou não? Ou tipo, tem que ser um cara foda? Tio, eu acho que qualquer pessoa inspirada, motivada e que tenha resiliência, ela consegue o que ela quiser nesse mundo. Então, assim, se for falar de dificuldades, eu passei por várias. Você passou por várias e quem está nos assistindo passou por várias. Vai depender de você. Se numa manhã chuvosa, às 6 da manhã, estiver chovendo, você precisar sair para treinar, se você vai ou não. Se você vai apertar o soneca ou se você vai dormir. Porque eu já tive na rua treinando sozinho, tipo assim, né? Porque é o que você falou, né? O cara tem que ter persistência, o cara tem que praticar, tem que ter a rotina, o cara tem que treinar e tal. Porque eu já te vi várias vezes no free e tal, pedalando sozinho e Paraná, você vai... E beleza, aí você conseguiu esse patrocínio. E como é que é seu treino? Os caras que te falam, ó, hoje você tem que correr, pedalar tantos quilômetros, por exemplo. Então, o treino de bike, ele é assim, orientado, né? Hoje eu tenho
Hoje não, já desde 2018 eu tenho um treinador, eu sou bem fiel a ele, que é o Henrique Então, Furtado. calma aí, vamos parar aí. Beleza, você tem esse treinador. Por que você tem esse treinador? Por causa do patrocínio que você tem hoje? Qual que é o seu patrocínio? Não, Quem te dá esse? O treinador é um parceiro meu de anos, então ele me orienta com planilhas, entendeu? Então ele é um cara formado, super bem capacitado para me dar esses treinamentos. Não é qualquer pessoa que consegue te passar um treinamento. Não tem nada a ver com patrocínio, ou não, tem? Não, é desmembrado. O meu treinador tá. é uma coisa e não foi o patrocínio que mandou um treinador falar, ó, treina esse meu atleta que eu tô patrocinando, treina esse meu atleta aqui pra mim, não tem nada a ver. Não, isso não, comigo não tem, isso pode acontecer, algumas marcas fazem isso, mas comigo, como eu já tenho vários anos com esse meu treinador, a minha marca ela não influenciou em nada em relação a isso. Então o meu treinador faz o trabalho do meu treinamento para minhas competições e a marca tem outra função. Beleza, deixa eu só fazer uma propaganda aqui, agradecendo o pessoal da Chevy 1967, mandou para mim uma camiseta hoje de presente. Alcione, aquele abraço, tamo junto, hein? Mandou pra mim, minha parceira Alcione, da Chevy, fica lá na praça. Ó, eu quero presente também, tio, só pra você? Essa foi pra mim, porque eu não... Ó, mas essa aqui é G1, não quero nem pra você, essa aqui é pra pessoas grandes. Eu quero uma pra mim também. Ó, vamos pedir. Alcione, brigadão, valeu, tamo junto. Ô, Nicolas, beleza, aí você tem esse treinador seu. Tá, ok. E ele que determina o treino ou é o patrocinador que fala, eu preciso que você... hoje você tá lá, sei lá, 100 quilômetros. Não, na verdade é o seguinte, para mim explicar de uma forma melhor. O patrocinador ele vai decidir em conjunto comigo as provas que eu vou fazer. O treino? O treino é com o meu treinador, a gente programa para essas provas. Então, se eu tenho um foco, eu vou programar com o meu treinador, entendeu? Lógico que a marca tá ciente disso, das coisas que estão acontecendo. Porém, o meu treinamento, ele é junto com o meu treinador, em conversas nossas e do nosso planejamento. Pois mas se ele te fizer, assim, uma pergunta que pode parecer até idiota, mas, tipo assim, a gente não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento. E se o cara te passar assim, ó, Nicolas, hoje você tem que fazer 200 quilômetros. E, porra, você fala 200 km, meu irmão, não sabe? Porque eu já vi você pedalando de treinozinho de 140 km, de 200 km, puta que pariu, você tem noção? Vai depender muito da periodização e do foco que você tem à frente, né? Dependendo, talvez se ele falar isso, dependendo da época do ano... Porque ele te conhece. Beleza, sim. Dependendo da época do ano, em janeiro, fazendo uma base, começando a minha preparação, beleza. Então, e você tem aquele lance de estar em off ou não? Ou você tá sempre em treino, Você tem uma época, tipo assim, porra, não vou pedalar, tipo, lógico, não vai ter competição, taraná, tal, ok. Tipo, vamos dizer, férias. Você tem aquele tempo que você tá em off, que você pode comer tudo ou não? Você se alimenta sempre da mesma forma ou às vezes você extrapola com... Em relação ao treino, ao off, sim, no final do ano eu tenho um período off, né, que a gente dá um reset. Mas você fica? Fico, assim... Você nem pedala? Não, às vezes algum dia se um amigo de antigamente ou algum chegado, vamos dar um rolê tranquilo, eu vou. Tranquilo tipo 200 km? Não, 20 km. Entendeu? Sem ter intenção nenhuma, trocando uma ideia, eu posso ir, entendeu? E em relação à alimentação, eu tenho a minha alimentação, entendeu, tio? Eu não sou tão bitolado, mas eu também não pulo muito fora. Eu sempre procuro ter um equilíbrio ali e eu não abdico muito. Lógico, eu corto várias coisas, tem várias coisas que eu não faço porque te alimentação. Atrapalha? Sim, e mais algumas outras coisas eu não gosto de cortar, porque eu acho que também a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né, que a gente faz. Eu vi um vídeo seu que tinha uma pessoa filmando no Abyss e você pedalando, e a pessoa filmando, você tipo, muito rápido. Você quando tá pedalando muito rápido, vai pedalar vários quilômetros, você mija na roupa ou você para pra mijar? Se for em corrida, não tem como parar pra mijar, só se for uma ultramaratona. Então, agora, se for no treino, eu paro a qualquer momento. Mas se for corrida, você vai se mijando e pedalando? Na corrida eu não mijo, não. Não dá vontade não, tio. Tô fazendo força, eu quase explodi pra fazer força. Que é isso? Aqui, outra parada. Teve um campeonato seu que era um bagulho, você ficava vários dias correndo, tinha umas barracas. Você lembra que porra que era aquela? Eu lembro que você ficou tipo, sei lá, uma semana e você corria e dormia, tinha barraca. O que foi aquilo? Cara, aquela prova é a Brasil Ride na Bahia. Brasil Ride? Uma prova de 7 dias por etapas, né? Então a gente larga no litoral, né? Larga na costa, no mar. E a gente vai pro interior, na Bahia, larga em Porto Seguro. Mountain bike, inclusive daqui uns dias a gente tem essa prova. Foi a última da Bahia que você tava agora?
Não, essa da Bahia foi outro desafio Mucugê, que eu Que fiz você- há poucos primeiro. dias, que eu venci. E essa dos 7 dias é vários estilos de prova, tem etapa longa, tem etapa de prólogo que é curta, e aí a gente acumula todos os dias e faz o campeão, né? É uma prova de uma experiência única, né? Uma vivência muito boa. A gente ali naqueles dias, a gente convive com campeões mundiais, campeões olímpicos, campeões nacionais, pessoas que pedalam só por lazer. Então a gente tá numa bolha ali de todo tipo de pessoa, Que né? bagulho. É Tá, uma então- experiência muito boa e é onde eu consegui fazer os meus primeiros bons resultados perto de grandes atletas da elite. Mas ali tava a sua equipe. Ali tava Você tem minha uma equipe, tem o patrocinador, patrocina você e vários outros atletas que... Não, o patrocinador patrocina eu e as pessoas da equipe. Então, né? você tem uma equipe. Sim. Vocês são quantos, por exemplo, desse mesmo patrocínio? Hoje a minha equipe é composta por 5 atletas, né? Sou eu, da categoria Elite, o Davi Rosa, que também é categoria Elite, que é português. Tem um maluco de Portugal. Sim, e tem o Vitor Andrade, que é do Rio de Janeiro, seu conterrâneo lá. A Paulinha, que é da Bahia, e a gente tem a Luma também, que é do Rio de Janeiro. Então o nosso time é composto por 5 pessoas, atletas de elite, né? E também o Vitinho, que é sub-23. Tá, vamos voltar lá atrás então de novo. Sua família sempre te apoiou, sempre falou, porra, vai e Cara, tal? eu nunca, graças a Deus, assim, eu nunca tive... minha família falando, meu pai, minha irmã, meu irmão, assim, eles sempre me apoiaram demais, cara. Sabe? Só que eu tive alguns tios, assim, não é o seu caso. Eu não, porra. Que já me falaram assim, pô, isso não vai dar futuro e tal. Mentira. Mas lógico. Vamos entrar vamos mudar de assunto, Não, tá? vamos falar disso. Deixa essa porra pra lá. Olha só, aí o primeiro lugar que, tipo assim, que te mandaram, você tinha patrocínio e falou, ó, você vai competir lá na Casa do Chapéu. Tipo assim, você tinha feito só a região. Vamos falar assim, Patos, Coromandel, sei lá não. E tipo assim, te mandou pra longe. Você lembra a primeira vez que você falou, caralho, eu vou correr em tal lugar? Tipo assim, sei lá, São Paulo, né? Sim. Pra onde que eu falo assim, então, de patrocínio. Ainda antes de ter um patrocinador fixo, assim, eu corri a Copa Internacional em São Roque. Foi minha primeira grande corrida, assim. Na verdade, eu corri Araxá. Araxá a gente tem uma das maiores, na verdade, é considerado por muitos a maior prova do ano. Que vai acontecer no próximo final de semana. É uma prova muito clássica, num lugar sensacional, que dá uma pontuação, o CI, que é um ranking mundial, muito alta. Então essa é uma prova que é a clássica Essa do você mountain já bike. fez? Essa eu faço há anos. É a clássica do mountain bike. E já pegou a primeira nela? Não, nunca venci essa prova. Essa prova é um nível muito, muito alto, mas eu tenho o desejo sim de vencer essa prova. É quantos quilômetros que tem? Essa prova é cross country, né? A pista geralmente lá dá 5 km. A gente tem no próximo final de semana. Conto com a torcida de todas as pessoas lá. O no próximo final de semana agora, já? No final de semana é aberto. Então esse é o meu próximo foco. Você vai correr? Vou correr. Depois de amanhã? No próximo final de semana, dia 1 e 2, 3, 4. Aí você vai competir lá? Vou competir lá, então é uma prova muito boa, cara. A gente tem aí a Copa Internacional anunciou que vai ser de portões abertos, então a gente já tem a restrição aí já do Covid já dando uma cessada. Então, cara, é uma prova surreal e essa foi a primeira grande prova que eu corri. Depois eu corri desse mesmo campeonato no final do ano em São Paulo, São Roque. Eu corri a abertura e a final. E meu sonho era entrar no top 10. E aí, lá em São Roque, eu consegui um 10º suado, lembro direitinho, a disputa ali com o Jefinho, o Vitor Leão, e tinha um outro atleta que eu lembro bastante, uns meninos que a gente disputou bastante na época de categoria de base. Então, cara, um 10º suado e, assim, vários amigos também, o que você vai fazer lá? Mas era meu sonho, eu queria ir. Entendi. E eu acho que muitas coisas que eu aprendi é isso, as palavras negativas eu não costumo absorver muito. Sempre foi um cara que quis muito, entendeu? E eu batalhei muito. Então, o cara fala, o que você vai fazer lá? Cara, se na minha cabeça eu quero ir, você não vai me parar. Fica a dica, não é flecha pra ninguém. E outra coisa, beleza, mas já teve algum momento que você competiu uma prova foda, tipo essa de Araxá, que vai ter agora, que você falou, de você correr e não conseguir ganhar? Porque a gente vai chegar lá, porque a última vez que eu tenho visto as suas corridas, só primeiro lugar. Tanto que quando você mudou pra categoria Elite, você lembra que eu te falei, pô, Nico, categoria Elite, você falou, tio, tem que treinar demais pra mim competir com os caras e tal. E você já passou pra Elite e praticamente, vamos dizer assim, na primeira corrida como Elite, você ganhou primeiro. Dizendo assim, né? E que eu lembro, você lembra que a gente tava na porta do trabalho, que eu falei, Nico, mas aí ele falou, tio, eu sou Elite agora e tal. Eu falei, tá, mas e daí? Ele falou, não, os caras da Elite, pô, tá aqui, ainda tô aqui, eu vou ter que treinar muito. Lógico, né? Sempre humilde pra caralho.
caramba, você falou, vou ter que treinar muito pra mim conseguir competir com os caras. Você lembra disso? Porque os caras da elite eram grandão. Sim. Aí você tipo, acabou de entrar na elite e pum. Tipo assim, logo, rapidinho você tirou primeiro. O que acontece? Essas últimas provas que eu tenho feito, a gente fez grandes provas já, nessa retomada de pandemia. Só que eu fiz provas promocionais por enquanto. Eu ainda não... O que é isso, provas promocionais? Provas promocionais são provas, são provas que não são federadas, não são ranqueadas. Então, assim, você tem ali, lógico, vários atletas fortes, mas não tá todo mundo concentrado, como é o caso de Araxá que vai estar. É tipo uma brincadeirinha? Não é tipo uma pelada? Não é uma brincadeirinha. É uma prova de verdade. Porém, não tá todo mundo que é do ranking, que disputa o ranking ali, entendeu? Tem alguns, mas não todos. Então, assim, as últimas provas que eu fiz, eu fui muito iluminado, porque as últimas 4, 5 provas que eu fiz, eu só venci. Tinha vários atletas de níveis que estão que são ranqueados, mas não tava todos. E agora, voltando às provas, eu começo a competir diretamente com os caras que foi o que eu comentei com você. Pô, tio, acabei de subir pra elite, os caras estão em outro nível, só que esse ano eu dei um pulo muito grande de performance. Então, assim, eu acredito muito e eu vou brigar com esses caras. Agora, em um momento, eu acho que chegou a minha hora de brigar ali, eu estou bastante confiante em realizar grandes resultados e não somente resultados, boas performances, né, de conseguir levar a minha marca o mais longe possível e representar da melhor maneira. Mas agora é um bom momento, é um momento que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, que eu sonhei há bastante tempo e que eu tô chegando agora. Então agora, quando eu estou no nível que eu tô agora, eu consigo ver grandes coisas, eu consigo mirar coisas maiores e futuramente, com o suor do meu trabalho, eu vou conquistar e eu vou realizar. Tá, ok. Outra pergunta que eu quero te fazer, assim, porque acho que para quem quer ser atleta, por exemplo, o patrocinador, o seu patrocinador, por exemplo, ele, tipo, tem corrida que você quer fazer que o cara fala, não, Nicolas, essa não rola, você pode... Essa não faço. Rola isso ou não? Ou você corre o que você quiser. Tipo assim, tem corrida, eu quero correr essa, quero correr aquela. O patrocínio, tipo, ele veta, tipo, ele fala assim, ó, essa aqui não. Cara, isso acontece sim. Isso vai depender muito do interesse da marca e do interesse do atleta. É lógico que dependendo da prova, a marca vai exigir e dependendo da prova, ela pode querer exigir e olhar para o outro lado e ver o lado do atleta e liberar o atleta. Isso pode acontecer. Vai depender do interesse. Mas você tem que ter autorização deles. Eu preciso ter autorização deles. Eles são, no meu contrato de atleta, eu tenho que defender as provas do calendário deles, entendeu? Tá, beleza. Então vamos pular para outro nível. Tipo assim, quando que você começou a viver do esporte? A viver da bike? Porque até então, beleza, você estava lá atrás, tal, o Odmar te ajudou, a galerinha, pá, foi no patrocínio, tal. Mas quando você começou a viver, fala, porra, essa grana aqui é meu salário, eu trabalho disso, eu vivo da bike, eu vivo do esporte. Quando você começou a falar, eu vou viver só disso, porque tá me dando uma grana legal, eu consigo me manter com essa grana que eu ganho de vários patrocinadores, só de um e tal. Quando você falou assim, pô, eu consigo viver disso aqui. Tio, em 2017 para 2018, nessa época de projeto HF, no final do ano de 2017, foi um ano meio difícil, o projeto no ano seguinte não ia continuar, por N motivos, veio muitas coisas na minha cabeça para me parar. Então, justamente por causa disso, falta de um patrocínio, eu já estava competindo várias provas grandes, já tinha bons resultados, mas não tinha um patrocinador fixo que ia me fazer... Um patrocínio que ia fazer você viver da bicicleta. Então, em 2018, no início do ano, eu comecei a estudar, né? Já pensando talvez nessa parada, já pensando no futuro. Você faz agronomia? Agronomia, até hoje eu ainda sou estudante de agronomia. E aí aconteceu de eu conseguir uma equipe no ciclismo de estrada, que é a Rio Claro, que eu também defendi por 2 temporadas, 18 e 19. Tá, então, e consegui, Claro, só um minuto, para quem não entende, conseguir essa equipe, o que é essa equipe? Conseguiu o quê? Eu consegui um patrocínio dela, eu consegui um salário, eu consegui uma estrutura para mim poder, dessa equipe aí, poder competir, a BEC Rio Claro, lá de Rio Claro, em São Paulo. E tinha contrato, tinha contrato, você é funcionário meu. Exatamente, tinha contrato, tinha uma bicicleta já, tinha um salário. Bicicleta já deles? Essa bicicleta era deles. Eles te me emprestavam, te emprestavam? E aí foi algo assim que eu fiquei bastante animado. E aí eu tive que fazer essa transição, né? Porque eu competi no mountain bike, a minha vontade era no mountain bike, mas a minha oportunidade que apareceu é no ciclismo, é lógico, é a mesma coisa, estou em cima da bicicleta, e aí eu aproveitei a oportunidade, falei, cara, eu quero viver da bicicleta, por mais que eu vou pro ciclismo,
Ali eles só podem te me interrompendo ajudar. pra galera entender. Do mountain bike pro ciclismo seria o quê? O ciclismo que você fala seria o speed? O ciclismo é speed, a bike do pneu fininho que o Do pessoal pneu fininho, isso. conhece. E essa galera que você conseguiu, a sua equipe, e o patrocínio, o primeiro salário era speed. Era speed, Que era o ciclismo. o ciclismo. Tá, e aí você foi E embora aí eu do ciclismo. fui pra lá, fui correr lá. E Você aí, já tinha vendido a égua e você já tinha... isso já ia passar. Então, você já, E tinha, aí- já tinha a moral do speed. Sim, aí eu já andava de speed, já tinha speed na época, aí eles me forneceram speed, e aí eu fui pra lá, fiz várias provas lá, a gente conseguiu vários bons resultados, e a gente, assim, eu nessa época não precisei mudar pra lá, tinha alguns atletas que moravam no alojamento, eu acabei não dando, e aí eu ficava aqui, treinava, e aí eu ia daqui para as competições, algumas vezes eu passei alguns dias lá para treinar com os atletas de lá, e eu competi com eles em 2018, 2019 eu consegui linkar duas equipes, na verdade, com uma mesma bicicleta, que era a Trinx que entrava e a Beck Rio Claro corria com a Bike Trinx. Então a Trinx vinha com a proposta do mountain bike e a Beck com a proposta do ciclismo. E você fazia os dois? E aí em 2019 eu consegui linkar os dois e aí eu tinha condições de trabalhar das duas equipes, né? Então eu corria para a Trinx nas provas de mountain bike e nas provas de ciclismo eu corria para a Beck Rio Claro. Então, em 2018 foi quando eu dei o start e Aí comecei você falou, a viver do ciclismo. vou viver disso e Sim. tal, e foi só... Sim, e aí, tipo assim, a cabeça sempre pensando em se eu poderia fazer alguma coisa paralelo a isso pra mim ganhar mais alguma renda, Quer né? uma água? Quero uma água, por favor. E aí pra me fazer alguma coisa pra me agregar, né? Agregar mais a rendinha pra mim fazer as coisas Isso 2018. 2018, 2019. Beleza, aí é o mesmo patrocínio que você tem até hoje ou não? Aí no final de 2019 eu encerrei com a Beck de Rio Claro e aí eu fechei um contrato com a Trinx, que é a marca que eu tô até hoje. Tá, mas eu dei uma pesquisada e tal, parará, que sabe que o tio é atleta também, né? Não, tinha atleta a vida inteira. Sou atleta também, a galera sabe aí, minha galera de copo sabe que, porra, sou atleta pra caralho. Eu dei uma pesquisada, esse maluquinho que você falou, que é de Portugal, como é que é o nome dele? Davi Rosa. Davi Rosa. Vocês correm, vocês competem pela mesma empresa, não sei, pelo Mesma mesmo marca. patrocinador, pela Sim. mesma marca, né? Vocês Aham. 5. Vocês são 5, você falou, né? Sim. 2 minas e 3 caras, não é É. isso? E todos têm o mesmo salário ou não? Isso em relação ao salarial e de equipamento, isso aí depende muito do contrato de cada atleta, da combina de cada atleta com o gerente da sua marca. Então, quando você vai fechar um patrocínio, a marca apresenta o que ela pode te oferecer, você vai apresentar o que você quer, vocês entram num consenso e aí cada um, geralmente, os equipamentos são iguais, no caso bike, essas coisas, mas questão salarial e Praticamente combina todo mundo tem a são mesma diferentes. bike, tipo assim. Da mountain bike sim, todo mundo tem, tipo, sim. a mesma categoria. Sim. Tá, e a Trinx é que te manda toda. Eu já vi um story seu, você recebendo uma caixa que tinha aquele gelzinho. A Trinx ela me manda equipamentos de reparo para bike, algumas coisas, peças de reposições, entendeu? E Pneu, esse que já você vi provavelmente deve ter visto é um apoiador que a gente tem, que é Airstop, que ele oferece líquido selante, oferece fitas. Eu vi você abrindo uma tem caixa e um tal. macarrãozinho lá de fazer reparos, é um apoiador de longa data também. Ele apoia, é um apoiador por fora meu, mas ele já apoiou também o time Trinx em alguns anos. Deixa eu só falar de um patrocinador nosso, Bora. que é a galerinha. Raul, Serra Coffee, mais uma vez patrocinando a gente. Tá aqui, Serra Coffee. Hoje não falamos o nome errado. Raulzito, aquele abraço. Fiquei sabendo que você estava chegando, no último programa, acho que você estava chegando, não sei se você chegou também. Mas ó, vamos reunir, tomar aquele cafezinho. Valeu, Raulzito, tamo junto. Ben 10, e outra coisa, Sim. Vamos lá. E o que te faz ser esse campeão? Tipo assim, por que você ganha todas? O que te faz ser o campeão? É a disciplina, é a rotina, é o treino, é a bike? Por exemplo, que bike você tem hoje? Eu não entendo muito desse modelo de bike que existe hoje, que hoje em dia as bikes tem, 70 marchas, tem não sei o quê. Que bike você tem hoje, por exemplo? Qual que é a sua bike? O que ela tem? Qual que é a sua transmissão? Entendeu? O que tá rolando na sua bike? Cara, hoje eu tô com um equipamento que eu nunca tive antes. Hoje eu tô bem feliz com o meu equipamento. Eu tenho uma bicicleta que compara qualquer outra bicicleta no mundo, ou até melhor. Então, a Trinx me deu essa condição hoje de andar com uma bicicleta de 12 velocidades, com kit XTR. É um quadro 12? 12 velocidades, a gente tem uma coroa na frente. Mas por que só 12? As outras não tem. Não, 12 é que já tem. É porque na frente é só uma. Só uma, né? E atrás são 12.
E aí eu tenho os equipamentos da minha bicicleta simplificando, são suspensão Fox, né? As mais modernas que a gente tem no momento. A gente tem aí uma roda de carbono, né? Roda Session, que eu também já uso bastante tempo. Session, que também é um patrocinador da equipe. Um quadro em fibra de carbono, full suspension. E eu uso alguns outros itens também da Session, como guidão, canote. Canote agora eu estou usando canote retrátil. Então assim, eu tenho uma bicicleta hoje nas minhas mãos, que eu nunca tive antes. E eu acho que isso, eu demorei bastante tempo para ter bons equipamentos, até eu entrar na Trinx assim. E depois de lá para cá a gente sempre vem melhorando até chegar no equipamento que eu tenho hoje. Isso faz total diferença e isso é nítido assim, nos meus resultados e no meu desenvolvimento também. O atleta ter um bom equipamento faz muita diferença, ajuda. Entendeu? Então, a bike que eu tenho hoje é, sem dúvidas, um sonho que eu tenho há anos, cara. Sou extremamente apaixonado com a minha bike. Você acha que a maioria dos atletas sonha com essa bike que você Cara, tem? os atletas que estão começando, as pessoas que se iniciam agora, sim, elas olham para uma bike do nível da minha, com certeza, talvez alguma outra peça que ela encante e tal, mas o padrão de bicicleta top é aquele ali. Mas você acha que a bike faz o atleta ou não? Não, a bike não faz o atleta. Se eu pegar sua bike, eu vou correr e você em primeiro lugar? Provavelmente não. Então a bike não faz o atleta, tipo assim, bike ajuda? não faz o atleta, ajuda, mas não faz o atleta. Tá, o meião ajuda? Ou é só estética? O meião de meia... compressão? É. Pode ajudar no recover, sim, após um pré-prova ali, antes pra você descansar e tal, mas também não vai fazer você ganhar a competição. A sapatilha com aquela trava lá, aquele... Ajuda muito também aqui. Lá ajuda muito a gente consegue entregar toda a força no pedal, né? Então você consegue ali não dissipar e não ter fuga de esforço. Então a sapatilha é um item também que depois que o ciclista pega firme ali, começa a fazer uns pedais, eu acho que é um dos primeiros equipamentos que ele deve estar adquirindo. Porque pra mim sapatilha é pra abrir garrafa de cerveja. Porque sim, aquilo lá é bacana. Mas aqui outra, luva muda seu desempenho ou não? Não muda nada, mas se você cair, ela vai te ajudar a não arrancar um tampão na mão, né? Que isso sempre acontece. Tá, bacana. Capacete tem diferenças ou eu posso comprar aquele capacete que vende na Havan? De isopor? Pô, baratinho. Aquele lá, provavelmente, talvez, se você não tiver uma sequela, você pode vir a óbito, né? Então eu te aconselho a investir um pouquinho mais, porque a sua cabeça vale muito. Talvez as pessoas vejam um capacete de um valor mais caro, ela prefere pedir um capacete na AliExpress, né? Pois bem mais barato Havan, e é réplica daquele original que é... Mas eu não aconselho, eu acho que capacete é original, porque tem testes, cara, você paga não é só pela marca. Capacete é item de segurança e sua cabeça vale muito. Talvez a pessoa tem vários sonhos na vida ali, ela vai interromper porque ela comprou um capacete de isopor. Nós já tivemos vários acidentes aqui. Tá, óculos, por exemplo. Um óculos também, aconselho demais um óculos original. Não é puxando sardinha, eu mesmo tive problema de vista após Mas virar... você usava óculos ou usa? Você parou? Eu estou usando lente. Ah, você tá de lente. Eu usava óculos falsificados. Lançava AliExpress, vou comprar, baratinho. Aí, andando com óculos original, quando foi ver, não enxergava mais de longe muito bem. Então, óculos e capacete, por favor, original. Preserve a sua cabeça e seus olhos. Shortinho budia de macaco, tem que ter? Cara, se você não quiser ficar com a bunda sapecada, você pode adquirir também. Tem que ter o budinho de macaco. É ótimo, não tem como ficar sem. Nunca tive coragem de usar aquela porra. Que isso, cara? Então você chega todo arrebentado no pedal? Pô, é só raiz. Beleza, outra coisa. Tá, vamos lá. A gente já falou dos equipamentos de segurança e tal, não sei o quê. Questão de pneu. Tem um pneu que é melhor, que aumenta seu desempenho ou não? Tio, tem sim, pneu. De mountain bike. Pneu também pra alta performance manda muito. A gente tem pneus mais cravudos aí que vai te dar um pouco mais de atrito e pneus mais de rolagem, depende do terreno que você vai andar. Hoje, na maioria dos terrenos que eu ando, eu gosto de um pneu mais de rolagem, porque os pneus de rolagem, ele também tem ali na sua lateral um cravo maior para dar uma segurança. Então, quanto menos atrito, mais sua bike vai deslanchar, né? Tá, mas por exemplo, você já é um atleta, né? Porra, nem se fala. Um atleta pica, mas por exemplo, você consegue ter, você troca a roda, não é ou não? Você troca a roda inteira, cada roda você troca o pneu? Não, eu troco o pneu, mas se a minha bike furar o pneu durante uma prova, eu tenho uma roda reserva. Não, tô falando assim, por exemplo, você tem várias rodas ou vários pneus? Por exemplo, você vai correr ali, você fala, não, hoje eu vou usar tal pneu. Não, você sim, já troca a roda que tá blocada, você troca o pneu. Troca o pneu. Porque assim, os pneus têm um custo muito alto, né? E tipo assim, geralmente... eu não troco muito de pneu, só se as condições estiverem muito extremas. Eu tenho todos os estilos de pneu, porque a Trinx consegue me fornecer isso para mim ter
o melhor desempenho é onde eu vou correr. Só que para uma pessoa, vamos falar, uma amadora, eu aconselho um pneu um pouco mais de segurança. Mesmo que talvez dê um arrasto maior, você consegue ter uma segurança melhor nas curvas. E se você for utilizar um pneu igual eu tô falando de rolagem, talvez você vai ter mais dificuldade de pilotar a bicicleta. Então o conselho é um pneu que te dê mais segurança e também te dê uma rolagem melhor. Mas opte sempre para você que é iniciante ou intermediário, a segurança. A segurança, ok, tá. Então vamos já pular para agora, vai ser atleta foda e tal. A história da sua pista. Conta um pouco desse lance. Eu vi no Instagram que eu falei, caralho, que o Nicolas tá foda. Aquele molequinho que era cowboy, molequinho pequenininho, lá da divisa, que a gente ia pra chácara do seu avô. Tá ligado? Então, tipo assim, pra hoje, que é um cara, tipo assim, com certeza, a gente vê, a família, a gente vê que você é realizado, que você é feliz, que você é um atleta foda, porque tudo nego fala Nicolas em primeiro, fala, normal, bobeira. Entendeu? Tipo assim, pra que corre? Tudo é primeiro, tudo é primeiro. Você correu agora na Bahia, depois a gente vai tocar naquele assunto que você tava no Rio de Janeiro, que eu perguntei se você passou na Vista Cinema, você lembra? Você falou, tio, tô aqui na sua cidade, Parará e tal, não sei o que, depois vamos chegar lá, tá. Mas aqui, aí você lançou esses dias o lance de uma pista. Onde que é essa pista? Qualquer um, como é que faz? Pode entrar, é de graça, tem que pagar, é atleta profissional. Eu posso lá andar com a minha bike, por exemplo, com a minha cargueiro, com a minha Monark, eu posso andar lá? Ou não? Onde que é? Quem que abriu essa pista? Por que abriu essa pista? Tio, então vamos lá. Essa história é um pouquinho longa, talvez vou tentar não me alongar tanto. Eu sempre tive muitos sonhos, cara, e tem lugares que brilham seus olhos desde quando você bate a primeira vista. E o lugar onde eu criei essa pista sempre brilhou meus olhos. Você que criou, você que escolheu o lugar. Sim, é uma pista que já existiu traçado, porque já teve algumas competições de enduro não sei lá. Que lá. De enduro, né? Tinha um especial de enduro lá, que o pessoal faz competições. E aí, cara, o Recanto sempre brilhou meus olhos, cara. É um lugar que eu sempre fui ver competição de moto. Que é no aeroporto lá? Que é aquele... Sim, ali perto da BR-365, que é um espaço que tá sensacional. Quem quiser tá indo lá pra ver. Lugar realmente pra família. E esse lugar brilhando meus olhos desde criança, cara. E assim, quando não tinha muita força de expressão, assim, das coisas e tal. E com o passar do tempo eu fui me desenvolvendo, fui me transformando num atleta, tendo mais conhecimento, conhecendo várias pessoas. E até que um dia eu fui almoçar com um grande apoiador meu, que é o Indinho, o Wendel lá da Núcleo. A gente foi almoçar no Recanto. Eu não conhecia o pessoal lá da família, que são proprietários do Recanto. Inclusive, depois por uma coincidência, eu contei para eles a história do meu nome, que é devido a um deles lá. E aí, do Ben 10 ou do Nicolas? Nicolas. Do Nicolas. Que é um dos proprietários lá, o Nicolas, tem um Nicolas lá. E aí, cara, sentado na mesa, a gente almoçando, eu, o Wendel e tal, e eu comentei com ele essa ideia de que o lugar era muito legal e tal, e aí veio o Fred sentou na mesa com a gente, eu não conhecia ele, já sabia quem era ele, mas nunca tinha trocado uma ideia. E aí ele sentou e tal, a gente foi conversando e veio a ideia da pista. E a ideia da pista veio e tal, e ele bem empolgado com o Recanto, assim, e eu também sempre fui deslumbrado com o local. E aí ele me deu a ideia, ele me lançou a proposta de desenvolver uma pista lá. Agora montar uma pista. E eu falei, cara, tô dentro, eu gosto de fazer as coisas na hora, fazer acontecer mesmo. E aí no final dessa conversa, cara, ele virou pra mim e falou assim, não, vamos fazer o seguinte então, já que você vai tomar a frente, você vai criar a pista, vamos colocar ela com seu nome, vou te homenagear a pista com seu nome. Então, na hora eu fiquei até meio surpreso. E qual é o nome da pista? Circuito Nicolas Machado. E aí ele me deu esse privilégio. Votou e vai ficar. E aí, cara, eu empolguei mais ainda com tudo isso, porque assim, algumas pessoas podem pensar que eu cheguei lá, fiz uma proposta e coloquei meu nome, mas não, foi super natural. Entendi. Ele é um cara super bacana, o Wendel também é bastante amigo deles, da família, e isso ajudou muito. Então, cara, fiquei super feliz e dali eu já fui embora, eu e o Wendel tava junto, ele falou, pô, cara, que legal e tal, ele também, o Wendel é um super parceiro meu de tempos. Ele é atleta também? Pedala também. E aí, cara, eu voltei pra casa, cara, e falei, cara, eu preciso fazer esse negócio acontecer rápido. E aí eu já comecei a correr atrás, a gente já alugou um maquinário, uma Bobcat para fazer algumas coisas lá. E aí a gente reativou esse circuito que já tinha um traçado, a gente fez algumas coisas diferentes. E aí a minha proposta era um circuito para todos os níveis. Então a gente conseguiu nesse circuito de 5 km desmembrar uma parte e fazer 3, que qualquer pessoa consegue andar, e tem a parte de 5.
Então, assim, nesse primeiro momento eu só fiz o traçado. Pra mim treinar, tá legal, mas precisa melhorar um pouco ainda, eu preciso fazer obstáculos. E você treina lá também? Treino lá, tô fazendo todos os meus treinos lá. Preciso fazer alguns obstáculos, algumas coisas pra me dar uma condição melhor, tecnicamente falando. E só que isso eu vou fazer no futuro, esperar as pessoas ir desenvolvendo, e também eu vou fazer alguns desvios para não ter perigo das pessoas se machucarem. Mas a história da pista foi um lance bem natural, que eu estou me divertindo muito, cara. Inclusive lancei uma prova lá já também para dia 17, algo inédito para patrocínio, algo que nunca teve, ninguém nunca fez. E que é uma iniciativa prova, sua, ideia sua. Ideia minha de trazer uma prova com ranking CBC, que é um ranking brasileiro, e um ranking mineiro. Então, assim, com os planos futuros para fazer uma prova UCI, que é de ranking mundial, que é a que a gente tem em Araxá. E outros projetos que, assim, aos poucos eu vou ir passando pro pessoal. Lá é de graça ou não? Para você andar na pista hoje, você precisa apenas ter equipamento de segurança, como capacete, óculos e luva. Lógico. Então você chega, pode andar, a pista não tem custo, não cobra tem horário? Pra andar. Não tem horário, você pode andar a qualquer horário, lógico. Entendi. Você não vai lá andar à noite e tal, lógico. porque tem o perigo ali. Mas assim, a pista é aberta sempre, qualquer pessoa pode andar, né? Vale lembrar assim que o recanto ele ele se abdica de qualquer incidente que tiver lá, claro. Responsabilidade, a pessoa que está andando, ela tem que ter sua responsabilidade. Eu acho que todo mundo tem sim uma responsabilidade de andar e saber o que está fazendo. Sim, porque é um esporte radical, pode acontecer acidentes, mas o recanto tá ali para desenvolver juntamente comigo, pra gente fazer acontecer o mountain bike. E tá bem legal, cara, tá tendo muitos adeptos, o pessoal tá gostando muito, inclusive eu tô com um parceiro que veio pra cá treinar comigo, que é o Zé Gabriel, que é o atual vice-campeão brasileiro da Elite. Ele aprovou totalmente o circuito, gostou demais, me deu ideias para melhorar, apoiou muito a minha ideia de fazer somente o circuito para todos os níveis por enquanto. Então, assim, tá bem legal, a gente tem aprovação de vários atletas de elite, tem aprovação de muitas pessoas, e eu tô bem feliz com esse projeto. E só pra gente já finalizar aqui o seguinte, e hoje, qual que é o seu título? Você é campeão mineiro, o que você tem para falar, tipo assim, eu sou campeão mineiro, sei lá, sou tricampeão mineiro, o que você tem hoje? O que você é no mountain bike, por exemplo? Você o quê? Esse ano foi o meu melhor ano até agora. Eu voltei às competições aí e angariei o título de campeão mineiro, que foi era um sonho para mim. Ter um título de campeão estadual, então eu ganhei o título de campeão estadual de estrada, né? E com o passar das próximas provas eu sempre obtive bons resultados. Então eu consegui entrar em grandes provas agora, como na Taça Brasil, fui quinto com todos os atletas de elite, vai te lembrar. Depois fiz um segundo na Taça Brasil também no Rio de Janeiro. Ganhei esse ano também o desafio Mucugê na Bahia. Então assim, ganhei algumas provas aqui. E tipo assim, eu almejo muitas coisas grandes. A partir do momento que você começa a realizar, eu vim trabalhando muito, eu comecei a realizar alguns sonhos, algumas metas, a sua cabeça começa a enxergar coisas muito maiores lá pra frente, e eu vou trabalhar por isso, cara. Então, o meu título esse ano até o momento foi um título de campeão mineiro. Tenho várias outras provas ainda para fazer, mas o sonho de ter grandes títulos como nacional. Já fui vice-campeão brasileiro de maratona na época de sub-23, mas é um título de campeão nacional, ainda não saiu, mas vai sair sim, se Deus quiser. Com certeza. Galera, então aqui, nós vamos falar de mais um patrocinador nosso, que é a galera do Rafaelo, que mais uma vez está alimentando a gente. Não sei se o atleta pode, né, comer esse tipo de coisa, não sei se está em off, mas os gordinhos detonam. Então assim, galera, um abraço para a galera do Rafaelo, que mandou aqui um lanche alimentando a gente aí. Valeu, galera. Rafaelo, valeu, brigadão. Aqui, vamos mostrar aqui o que mandou pra gente hoje, hein? Ó, vou mostrar isso sem deixar derrubar tudo. Valeu, galerinha. E a gente vai encerrando por aqui. Nicolas, valeu, aquele grande abraço, muito bom escutar a sua história. Apesar de já conhecer metade da história, tarará, a gente tá sempre acompanhando. E independente de qualquer coisa, sua família te apoia pra caramba. E a gente tem muito orgulho de ter você sendo esse atleta foda, entendeu? E várias conquistas que você já fez, já tem e terá, cara. Com certeza é uma parada assim. E acho que ajudou bastante a galera que quer ser atleta, que pretende ser profissional, porque em patrocínio tem muita gente que pedala. Então, às vezes, escutar essas historinhas
do lance de um capacete, do lance de um óculos, do lance de correr atrás do patrocínio, do lance de competir, de treinar. Tipo assim, ajuda muita gente. Porque às vezes a pessoa fica assim, pô, pra mim ter um patrocínio eu tenho que ser um cara foda. E às vezes não. Às vezes você ali, se você correr atrás, tudo que nem você falou, tudo depende do que o cara quer, do que o atleta quer e do que a marca quer. Então, assim, acho que ajudou bastante, né? Muita gente que às vezes tinha dúvida nesse lance de como ter um patrocínio, por que o cara tem esse patrocínio, o que ele fez para ter esse patrocínio, né? Por que ele tem esse patrocínio? É porque ele tem uma bike top ou não? É porque, sabe, da onde que ele tirou esse patrocínio? Por que ele é sempre em primeiro lugar? O que ele se alimenta? Por que ele faz? Então isso é bacana pra caramba, porque em patrocínio, assim, ciclista a gente tem milhões. Você faz aquela trilha do Tijuco, brota do cafezal, ali brota de ciclista do chão, na trilha do Tijuco. Então, assim, às vezes a pessoa tem esse sonho, mas às vezes fica retraído também, porque às vezes o coleguinha não apoia, que nem já aconteceu com você, falou, não, velho, esquece. Você não vai conseguir, para a sua bike é mal ou menos, você não tem uma bike foda que nem a do ciclano. Entendeu? E às vezes o cara pode sim, com aquela bike mais ou menos, ele pode às vezes conseguir ganhar em primeiro lugar aquela competição e tal. E o que você falou, para ter um patrocínio não precisa ser primeiro lugar. Entendeu? Para mim tinha que ser primeiro lugar em tudo. Eu mesmo não sabia que não precisava ser primeiro em tudo para você conseguir um patrocinador. Lógico, aí depois você vai subindo de patrocinador, de níveis e tal, até você conseguir viver da bike, que nem você tá vivendo hoje e tal, e tá super feliz, né? Então, e só para encerrar, você pretende pedalar, tipo, para sempre? Você pretende parar um dia e falar, pô, já tô legal aqui, vou fazer minha parada, vou continuar minha faculdade, vou formar e seguir a carreira de agrônomo, que é o que eu faço e tal? Eu tenho vários sonhos ainda no esporte. Eu acho que enquanto estiver me dando condições e me deixando feliz, eu vou seguir a vida de atleta. Lógico que eu tenho também pretensões de exercer a minha profissão de agrônomo no futuro. E obstáculos a gente sempre vai ter, como eu já falei um pouco aqui, você não precisa sempre ser o melhor, e o melhor de tudo é ver marcas acreditando em sonhos e marcas acreditando e fazendo a pessoa virar um campeão. Então, o que eu tenho muita gratidão à marca que eu represento hoje é isso. Eles me abraçaram e me ajudaram a fazer eu chegar onde eu quero. E é onde eu ainda posso chegar, né? Então, assim, não é só ser o campeão. Às vezes, muitas marcas pegam pessoas que ainda não é o campeão e faz eles se tornarem um campeão. Então, isso é muito interessante. Hoje em dia, a gente tem várias pessoas apoiando. Então, cara, se você tem um sonho, corre atrás. Não precisa achar que por alguma pessoa falar que você não consegue. Eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça o que a gente quer. Lógico que algumas opiniões são muito bem-vindas, mas outras, para parar o nosso sonho, eu acho que são totalmente inúteis e a gente não deve absorver nada disso. Vamos viver os nossos sonhos, cara. Eu acho que hoje eu vivo a bicicleta, eu vivo pela realização do meu sonho e eu faço isso com muito amor. Então, eu faço para realizar realmente o meu sonho. Eu vivo a bicicleta realmente para fazer o que eu amo. Eu acho que eu seria uma pessoa infeliz se eu não fizesse coisas que eu gosto, se eu vivesse fazendo coisas somente talvez por dinheiro ou por algo do tipo. Então, cara, se tem algum conselho que eu posso dar, vá atrás dos seus sonhos, nunca desista, nunca deixe alguém falar que você não consegue. E faz, cara, faz. Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo e não tá saindo do lugar. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Tô fazendo e não tô saindo do lugar. Não tô saindo do lugar. Mas não, você tá saindo sim. Cada dia que você faz, você dá um passo pra frente e lá na frente você vai olhar e vai falar, pô, cara, aquele dia chuvoso, aquele dia frio, aquele dia quente, valeu realmente a pena eu ter corrido atrás de tudo isso e viver esse sonho que é magnífico. Viver sonho é magnífico. Valeu, que Deus te abençoe. Obrigado, tio. Foi ótimo estar com você. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Fica a dica. Não é flecha pra ninguém.